Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente vai falar um pouco sobre campo elétrico. Mas antes vamos relembrar um pouco o que a gente viu até aqui. A gente viu até agora que duas cargas interagem entre si através da ação de uma força elétrica. No caso, a fórmula da força elétrica é F igual a constante eletrostática do meio, que nesse caso a gente está adotando como sendo um vácuo, por isso é K0. Isso tudo multiplicando a carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Essa força é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo, que seria a intensidade da força, tem a direção e tem o sentido. Onde a direção ela sempre vai ser paralela à linha que une as duas cargas. Então, por exemplo, se eu tiver uma carga aqui e a outra aqui, a direção sempre vai ser paralela a essa linha aqui que une as duas cargas. E o sentido vai depender dos sinais das cargas. No caso que a gente tiver duas cargas com sinais diferentes, essa força vai ser sempre uma força de atração. Mas se as cargas tiverem sinais iguais, como por exemplo positivo e positivo, essa força será uma força de repulsão. No entanto, até agora, apenas admitimos, sem nenhuma explicação extra, que existe essa força invisível de interação. O objetivo dessa aula é apresentar o formalismo que permite explicar a origem dessa força elétrica de interação. A teoria que será apresentada aqui define a existência de um campo elétrico gerado por uma partícula. Esse campo elétrico faz o papel de mediador da força elétrica entre as cargas Q1 e Q2. Cada carga elétrica exerce uma influência no espaço. Essa influência recebe o nome de campo elétrico. O campo elétrico, assim como a força elétrica, é uma grandeza vetorial. Esse campo elétrico possui algumas características semelhantes às características apresentadas pelo campo gravitacional. Por exemplo, a gente sabe que todo objeto que tem massa, como a Terra, por exemplo, produz um campo gravitacional. Por essa razão, quando um objeto está suficientemente próximo da Terra, o campo gravitacional terrestre interage com esse objeto. Um exemplo disso é a Lua. Como a Lua também possui massa, ela também exerce uma força de atração na Terra. Por essa razão, a Lua continua orbitando o planeta. Então, no caso aqui, a gente tem uma força gravitacional de atração entre a Terra e a Lua. Agora, se a gente substituir a Terra e a Lua por duas cargas de sinais opostos, a gente também vai observar a existência de uma força de atração. Mas agora é a força elétrica. Vemos que essas forças elétricas e gravitacionais se comportam de uma forma bem semelhante. Por isso, o campo elétrico possui características análogas às características do campo gravitacional. Esses campos são conhecidos como campos vetoriais. Então, campos vetoriais são aqueles campos que permitem a transmissão de força sem que exista o contato. Você não precisa do contato entre os corpos que estão transmitindo a força de um para o outro para que a força seja transmitida. Nesse caso, o campo elétrico e o campo gravitacional, eles são campos vetoriais que vão agir como intermediários da transmissão da força. De fato, ao analisarmos as expressões da força elétrica e da força gravitacional, observamos semelhança entre elas. No caso, a força gravitacional ela vai ser dada pela constante universal da gravidade, multiplicada pela massa de um objeto, vezes a massa de um outro objeto, dividido pela distância que o separa ao quadrado. Enquanto a força elétrica ela vai ser dada pela constante elétrica, vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Só um adendo aqui, pessoal, que eu esqueci de falar. Então, no caso, se você tem duas partículas aqui,
Nessa distância vai ser medida do centro a centro das partículas, tá? Seja aqui na força gravitacional ou na força elétrica. Então essa distância D aqui, ela é sempre medida a partir do centro das partículas. A força gravitacional é uma força apenas de atração. Isso porque não temos massas de sinais diferentes, ou seja, massa positiva e massa negativa. Por outro lado, a força elétrica pode ser tanto de atração quanto de repulsão, por conta das características das cargas elétricas que podem ser tanto positivas quanto negativas. Dada essa semelhança, o formalismo matemático para se descrever o campo elétrico é o mesmo utilizado para se descrever o campo gravitacional. Basta que a gente adicione essas características de sinais das cargas elétricas. Aprendemos que a força-peso pode ser escrita como peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Onde a aceleração da gravidade aqui nada mais é que o campo gravitacional. M é a massa do objeto. Sendo assim, a força elétrica ela também pode ser escrita como sendo o produto da carga vezes o campo elétrico. Através dessa expressão, a gente observa que se o Q for maior que zero, a gente tem que a força elétrica e o campo elétrico possuirão o mesmo sentido. Se o Q for menor que zero, a gente tem aqui a força elétrica e o campo elétrico possuirão sentidos contrários. Uma outra característica interessante é que a força elétrica sempre possuirá a mesma direção que o campo elétrico. Então, sempre a força elétrica vai estar orientada na mesma direção do campo elétrico. Se a gente tem um campo elétrico orientado nessa direção, a força elétrica também tem que ter a mesma direção. No entanto, o sentido da força ele pode ser diferente, ou seja, ele pode ser da esquerda para a direita ou ele também pode ser da direita para a esquerda. Mas a direção da força sempre tem que ser a mesma que a do campo. E o que vai determinar o sentido vai ser o sinal dessa carga aqui. Essa carga aqui é conhecida como carga de prova. Ela recebe esse nome porque ela é utilizada para se medir o campo elétrico. A utilização dessa carga de prova vai funcionar da seguinte forma. Se a gente quer calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme ou por uma distribuição de cargas, a gente vai utilizar a carga de prova para medir esse campo elétrico na região em torno dessa carga. Por exemplo, suponha que eu tenho uma carga Q1 aqui. E eu sei que em torno dessa carga Q1 vai ter uma região o qual essa carga aqui vai influenciar, que vai produzir um campo elétrico. Para que eu possa medir esse campo elétrico, eu tenho que colocar uma carga de prova nessa região aqui em torno. Então, suponha que eu queira medir o ponto elétrico no ponto P. Então, a minha estratégia é pegar uma carga de prova e colocar justamente aqui o ponto P. Porque o campo elétrico ele só pode ser sentido por uma carga elétrica. Como tem duas cargas interagindo aqui, suponha que sejam de sinais iguais, eu vou ter uma força elétrica atuando nessa carga aqui. Como a força elétrica obedece à terceira lei de Newton, a gente também vai ter uma outra força de mesma intensidade, sentido, de mesma intensidade e direção, só que sentido oposto, atuando nessa outra carga aqui, como a gente viu nos exercícios anteriores. E através dos valores dessa carga de prova e da força, eu vou conseguir obter o campo elétrico.
Para isso, eu vou pegar a expressão anterior, vou escrever em módulo, e daqui eu tiro que o módulo do campo elétrico ele vai ser dado pela razão da força que atua sobre a carga de prova, dividida pelo valor da carga de prova. A unidade do campo elétrico, então, nesse caso, ele vai ser newtons por coulomb. Porque força, a unidade é newton, e carga, a unidade é coulomb. Para escrever isso aqui na forma vetorial, a gente escreve que o campo elétrico vai ser igual à força elétrica dividido pelo módulo da carga de prova. É importante destacar que, apesar do campo elétrico ser uma característica intrínseca das cargas elétricas, ele só pode ser medido com o auxílio de uma outra carga elétrica. É importante dizer ainda que o campo elétrico ele não existe por causa da carga de prova. Ou seja, nesse exemplo aqui, essa carga Q1 ela vai produzir um campo elétrico por si só. A carga de prova só é utilizada para que você possa perceber esse campo elétrico. Uma analogia para a gente entender melhor como que é o funcionamento de uma carga de prova seria você imaginar um rio. Então suponha que eu tenho um rio com correnteza bem fraca e eu queira saber qual que é a velocidade com que a água está se movimentando nesse rio. Para fazer isso, eu não consigo fazer isso com o olho nu. Eu preciso de um objeto que possa boiar na água e através da velocidade desse objeto eu consigo medir a correnteza. No caso, vamos supor que eu coloque um barco de papel aqui. Com esse barquinho de papel se deslocando aqui, e através da velocidade desse barco de papel, eu vou conseguir mensurar a velocidade da correnteza. Mas note que a correnteza ela já existia antes mesmo de eu colocar o barco de papel. O barco de papel é só um objeto de prova para que eu possa mensurar a velocidade da correnteza e comprovar a existência da correnteza naquele dado local. A mesma coisa acontece com a nossa carga de prova. Eu já sei que devido à presença dessa carga aqui, Q1, existe um campo elétrico produzido nessa região do espaço em torno dessa carga. No entanto, para que eu possa mensurar qual que é o valor desse campo e fazer a observação desse campo, eu preciso dessa carga de prova. Vamos ver, através de um exemplo, como que essas grandezas aqui se relacionam. Força elétrica, campo elétrico e carga elétrica. Num ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido da direita para a esquerda, intensidade de 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Coloca-se nesse ponto uma carga pontiforme de menos 2 microcoulombs. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força que atua na carga. Tá, o que o exercício está me falando? Primeira coisa, vamos ler o exercício, escolher os dados e analisar o problema para depois aplicar o nosso conhecimento. Então, ele está falando que num ponto, o campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal. Então, se a direção horizontal é essa daqui. Direção horizontal. O sentido é da direita para a esquerda. Então, se o sentido é da direita para a esquerda, é daqui para cá. Então, o sentido é da direita para a esquerda. Então, aqui está o nosso campo elétrico. A intensidade do campo é de 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Intensidade nada mais é que o módulo, gente. Então, a intensidade aqui vai ser 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Eu não coloco a setinha aqui em cima, porque agora eu estou falando de módulo. Coloca-se, nesse ponto, uma carga elétrica pontiforme de menos 2 microcoulombs. Então, aqui nesse ponto aqui do campo elétrico, coloquei uma carga pontiforme. Eu vou chamar de quê? Essa carga aqui, ela vai ser a nossa carga de prova. A gente sabe que o valor da carga de prova é de menos 2 microcoulombs, ou menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Determina a intensidade, a direção e o sentido da força que atua na carga. Então aqui é todas as características da força elétrica
que vai estar atuando aqui na carga. Primeiro, a gente sabe da nossa expressão lá atrás que a força elétrica ela vai ser igual a carga Q vezes o campo elétrico. Como vimos anteriormente, se a carga Q possui um sinal positivo, então o vetor força elétrica vai estar orientado no mesmo sentido do vetor campo elétrico. No entanto, se Q possui um sinal negativo, o vetor força elétrica vai estar com sentido oposto ao vetor campo elétrico. Note que o nosso Q aqui ele tem um sinal negativo. Por isso a gente já sabe que a força elétrica vai estar orientada, a direção sempre vai ser a mesma, mas o sentido ele vai ser oposto ao sentido do vetor campo elétrico. Então aqui a gente já descobriu que o sentido vai ser oposto. A direção ela é sempre a mesma. E agora quer saber a intensidade. Quando a gente descobrir a intensidade. A intensidade nada mais é que o módulo da força elétrica. Em módulo, essa expressão pode ser escrita como sendo Fe igual a Q vezes E. Como eu quero saber o módulo da força elétrica, eu já tenho aqui o campo elétrico e a carga elétrica, basta substituir. Sendo assim, Fe, como eu quero saber o módulo aqui, vai ficar em módulo. O módulo é sempre valor positivo. Então, Fe vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica 10 elevado a 5. O Fe aqui vai ser igual a 2 vezes 10 menos 6 mais 5 elevado a menos 1 newtons. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que a intensidade é 2 vezes 10 elevado a menos 1 newtons. A direção ela vai ser a mesma que a do campo, ou seja, se o campo tem a direção horizontal, a força também vai ter a direção horizontal. E o sentido da força vai ser o contrário do campo. Enquanto o campo tem um sentido da direita para a esquerda, a nossa força tem um sentido da esquerda para a direita. Mais um exemplo. Considerando que, na figura a seguir, as setas indicam o sentido e a intensidade do campo elétrico em cada ponto, assinale a opção que melhor representa a ação do campo elétrico oscilante em uma molécula de água. Bem, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa molécula de água, e aqui essas setinhas elas estão indicando o sentido e a intensidade do campo elétrico, em cada um desses pontos aqui. Então, como a gente tem um campo elétrico oscilante, uma hora o campo elétrico aponta para baixo, depois ele aponta para cima, para baixo e para cima. E assim segue. E ele quer saber qual que é a orientação da molécula de água devido a esse campo elétrico. Como que a molécula de água é formada? A gente sabe que uma molécula de água ela possui 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Por conta da eletronegatividade do átomo de oxigênio ser maior que dos átomos de hidrogênio, a gente vai ter um acúmulo de cargas negativas nessa região aqui do átomo de oxigênio. Ou seja, essa região aqui ela vai ficar com excesso de elétrons, ou seja, vai ficar carregado de maneira negativa. Já nessa parte de baixo aqui, como a gente vai ter falta de elétrons, essa região vai ficar carregada de forma positiva. Bom, o que a gente sabe? Quando a gente coloca essa molécula aqui no meio de um campo elétrico, a gente tem aqui uma região que está negativa e outra região que está positiva. Então a gente vai ter uma força que vai estar atuando nessa molécula. A gente vai ter uma força que vai estar atuando nessa molécula e vai fazer com que ela se oriente de acordo com o campo elétrico. E como que a gente vai relacionar essa força com a carga e com o campo elétrico? Através dessa forma. Aonde a gente viu que se o Q for negativo, o campo elétrico e a força elétrica, caso a força elétrica e o campo elétrico vão ter sentidos opostos. Já se Q
for positivo, esses daqui eles vão ter o mesmo, o campo elétrico e a força elétrica vão ter o mesmo sentido. Tá. Então o que aconteceu aqui? Eu tenho uma região que eu tenho cargas negativas e outra região que eu tenho cargas positivas. Então eu vou colocar essa molécula no campo elétrico. Então o que eu espero que aconteça? Essa parte negativa aqui vai atuar uma força nela e vai fazer com que ela se oriente com direção oposta ao campo. Então a molécula sempre vai estar orientada com o átomo de oxigênio apontando sempre para a direção oposta ao do campo elétrico. Então essa é a chave para resolver esse exercício. Então vamos lá. Então nesse primeiro caso, o que eu quero? Eu quero que o oxigênio ele oriente, né, ele tem que se orientar com o sentido oposto ao do campo elétrico. Então nesse caso aqui, ó, a parte negativa da molécula está aqui. E ela está orientada na mesma direção do campo. Então essa parte aqui já não é a opção correta, essa primeira opção aqui. Aqui eu tenho essa parte aqui do oxigênio negativa, e ela nem está orientada com o campo. Então isso aqui também não é a opção correta. Na letra C, olha só, eu tenho a parte negativa, ela está orientada de forma oposta ao campo elétrico, na direção oposta do campo elétrico. Então, aqui também a gente observa isso. Então, essa opção aqui é a opção correta, a letra C. Se a gente olhar aqui na letra D, ela nem está orientada com relação ao campo. Então, aqui também não pode ser a opção correta. Então, a opção correta aqui é a letra C.